Estamos de volta, família, projeto de Deus. E antes da gente continuar o papo que a gente estava tendo, eu queria mostrar para vocês, vocês se lembram a semana passada que eu mostrei um presente que eu ganhei da irmã Luísa, que a minha família ganhou da irmã Luísa? Olha aqui, ó, tem mais uma família que ganhou também, a família Moraes. Olha aqui que bonito, é um pôster de Nossa Senhora com uma medalhinha abençoada de Nossa Senhora das Graças e deixa eu ver o nome dela aqui, a Angélica Araújo de Moraes, lá de Chapadinha, no Maranhão, ela ligou para a gente e ganhou também. Então, Angélica, muito obrigado pela sua ligação. Você em breve vai receber esse pôster aí na sua casa, junto com a bênção de Nossa Senhora, para você e para a sua família. E você que está assistindo, se quiser ganhar esse presente também, liga aqui para o nosso call center 19 3871 9620. Participe com a gente aqui também com as suas mensagens. E a gente quer, então, Renata, saber como é que a gente está falando, né, de como posso restaurar o casamento. A crise surge e como é que a gente sai da crise para uma coisa melhor? Bom, eu diria, em primeiro lugar, como é que a gente não entra numa crise, né? A crise sempre é presente? Eu acredito que não. O que existe sempre no casamento, o tempo todo, é uma tensão, né, de ajustes que devem ser feitos. Como o Ayrton falou agora há pouco. Quando a gente se casa, são dois seres humanos diferentes, independentes, que vêm de famílias diferentes, com culturas diferentes, criações diferentes, temperamento, personalidade. Então, são dois mundos que vão se unir para formar uma só carne. E todo mundo que se casa, não se casa querendo se divorciar, né? Sim. Então, tem essa força da esperança, de cada um casar querendo ficar junto até o fim. Tem o componente do sacramento. Nosso casamento na Igreja Católica, né, a gente sabe da força do sacramento. Então, é o próprio Deus torcendo pela gente para que dê certo, para que essa uma só carne formada dê frutos, dê testemunho do amor. Né? É bonita a nossa missão no casamento. É a missão de dar testemunho do amor. Né? Jesus disse, nisso conhecereis que são meus discípulos. Né? Vede como se amam. Então, essa é a nossa missão no casamento. Como não entrar numa crise? Eu acredito que é nesse zelo, na rotina das pequenas coisas, no escondimento, naquilo que não se vê. Então, no respeito constante, naquele carinho que muitas vezes não é verbalizado, né? Mas está no café que é feito de manhã, na refeição que é preparada, naquele trabalho árduo do marido que passa um dia todo sob tensão de um chefe, muitas vezes, né? Levantando cedo, voltando tarde para casa para dar o sustento para a família. Esse é o amor que vai sendo construído dia a dia e é isso que fundamenta a base de um casamento em Deus, né? Um casamento de respeito e de querer bem. Né? Outra coisa, não confundir amor com sentimento. Amor é decisão. Sim. O sentimento ele vai mudando. Felizmente, a gente começa apaixonado, mas vai mudando isso para um amor maduro, constante, que pode ser um amor apaixonado. Porque a palavra de Deus, inclusive, em a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, ela diz que o amor, ele não busca os seus próprios interesses. Então, se o amor não busca os seus próprios interesses, ele busca o interesse do outro, né? Então, esse é o verdadeiro amor. E é difícil a gente conseguir perceber isso, né? Até que ponto eu sou egoísta e quero ser amado. E até a gente estava falando aqui que o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, com esse amor, eu consigo amar o meu esposo. Né? O meu amor por ele é egoísta. Né? O meu amor por ele quer que ele faça as minhas vontades. Então, quando eu percebo isso, né, que o amor de Deus é derramado e com esse amor eu vou amá-lo, aí o casamento, ele caminha de uma forma muito melhor, não é verdade? Não é isso? Renata, é o que você estava falando, né? A graça do sacramento, né, que existe.
A graça do casamento, né? Um casamento cristão é uma casa construída sobre a rocha. O Evangelho não diz isso? Sim. Vem um vento de um lado, de outro, né? Existe a passagem mostra que tinha intempéries de todos os lados, dos dois lados, de cima e de baixo. Mas o alicerce estava firme sobre a rocha. Então, primeiro acreditar que é um sacramento. Ali Deus está. Sim. Então tem a força da igreja, a força de Deus torcendo para que essa casa continue firme. Do lado dos dois, né? Porque os dois são filhos de Deus, né? Então ele está torcendo pelos dois. E depois, essa própria esperança que já vem de cada um de nós quando a gente se casa, porque a gente quer que dê certo. Né? Eu acho que recuperar esse desejo de estar juntos, né? Recuperar esse sentido do quanto que é bonito um casamento, dando testemunho de um amor, né, no mundo, eu acho que é o primeiro passo. E bom, Deus está torcendo por nós, Deus está torcendo pela sua família. A gente tem um depoimento de uma pessoa que não quis se identificar. Acompanha com a gente. Olha, já tem 8 anos que nós somos casados e eu sinto que hoje ele não me dá mais atenção. Eu já cheguei a pintar o meu cabelo de vermelho e ele nem tchum. E não vem me falar que eles não reparam nessas coisas, porque eu sei que reparam. E nas outras mulheres, né? Isso me deixa muito magoada. E aí, gente, é que a gente viu agora uma crise, né? Um relacionamento em crise. E aí, Ayrton? Olha, eu queria complementar o que ela estava falando, muito bem lembrado, né? Como sacramento, e eu queria fazer um raciocínio aqui com vocês. Eu percebo que a sociedade nunca esteve tão deprimida como atualmente. Então, parece o Facebook, as coisas super alegres, mas as pessoas estão muito tristes. Então, o que eu percebo assim? Estão muitas pessoas buscando ser felizes individualmente. Lembra que tinha uma propaganda antigamente assim do cigarro free? Eu falava, agora eu conquistei meu trabalho, meu apartamento, agora sou feliz, e ficava no apartamento. Então, passava uma noção que é o contrário dessa questão de comunhão. Então, eu sozinho, então eu vou conseguir ser feliz. Então, as pessoas estão buscando sair da depressão de forma individual. Mas eu lembro muito, quando vocês me convidaram para vir aqui, eu fiquei pensando, eu preciso lembrar o pessoal que, assim, de umas passagens assim, que falam assim, que Deus está, sempre que houver duas pessoas, Deus está aqui entre nós. Quando termina a missa, todo mundo fala, Deus esteja convosco, Ele está no meio de nós. Então, essa força, essa forma de ser feliz, vem da troca. É em nós que a gente se sente feliz. Quando eu me separei, eu estava lá, agora estou livre, estou com uma grana, estou com dinheiro, estou com liberdade, minha esposa também, meu filho, tudo. Mas aí baixou uma infelicidade. Daí eu falei, puxa, mas não era o casamento que me deixava infeliz, era a minha vida. Você estava infeliz e não estava conseguindo perceber. E eu me achei muito forte, sabe por quê? Porque eu estava em nós, era eu e a minha esposa. Então eu não percebia que a força vinha do nós. E hoje eu vejo um monte de gente tentando ser feliz. Vou ser feliz, vou ser para o casamento, me aborrecendo. Está essa questão que eu falei do casamento, assim, é bem de consumo, a felicidade, eu vou, pego, compro, vou mudar de casamento, quem sabe no segundo, como se fosse um produto, e não percebe que é em nós. Então, quando você está falando da questão da comunhão, que Deus está, quando existe duas pessoas, que Deus está entre nós. Então, é só junto que a gente é feliz. O ser humano foi feito de uma forma incompleta. Uma vez eu vi um trabalho sobre neuropsicologia, falando que o que nos faz despertar é a ideia de outro ser humano. Bacana. Então, o ser humano é um ser social, não é aquela coisa que a gente aprendeu no quarta série primária, o ser humano é um ser social, ele vive em grupo. Não, é que faz a gente ser gente, humaniza a gente. É uma dimensão nossa mesmo, da nossa existência. Né? E que dá muita força. Nem você me perguntou lá, foi força da Sônia, foi força... Eu lembro que essa última separação mais séria, ela rezava muito. Então eu falei, nossa, acho que ela oração... Ela é uma mulher de oração. Isso acho que foi muito importante. E é gozado, que influenciou até meu filho, que o meu filho, antes de vir para cá, também ele falou, pai, meu trabalho está dando muito certo, mas eu oro todo dia, porque que nem está lá, o pão nosso de cada dia. Então a gente tem que orar todo dia. Tem que orar sempre, todo dia, sempre estar pedindo para que a coisa aconteça. E assim também é o relacionamento, que vocês perguntaram, como fazer para resolver crise. Bom, a prevenção, como ela bem falou, a Renata falou muito claramente,
e fazer as coisas, é dia a dia. E eu sou 50% do relacionamento. Só que as pessoas têm uma postura muito de espera. Cara, quero que me gratifique. Seja... Tá. Esse componente da renúncia que o Ayrton colocou, eu acho que o Paulo deve ter um monte de caso para então. contar para a gente. É Isso isso que que eu eu ia queria falar. perguntar. O Paulo deve receber Nossa. muito casal assim lá Então, no COF, né? Lá no COF a gente não salva o casamento. A gente resolve as crises de uma forma assim, vamos dizer, mais em grupo. Então, eu vou explicar como que funciona o COF. Várias pessoas que hoje frequentam o COF não eram de nenhuma igreja, não participavam de nada. Não menosprezando ninguém, claro, né? Mas depois que começou a participar do COF, com os encontros de casais, É um com os encontro, jovens, o encontro de casais COF com ele Cristo. faz um encontro de Isso, casais. E a partir isso. dali você Aí forma- começa a conhecer. Isso, começa a conhecer as pessoas. Há formado cada encontro 10 círculos, mais ou menos, com 12 pessoas por aí. E nesses círculos de reflexão surge aquela terapia, praticamente terapia de grupo, né? Que é onde são assim vistos os problemas de cada um. Muitas pessoas, às vezes, ali, com o tempo do grupo, do círculo, começa assim a confiar mais nas pessoas que estão ali do que na própria família. Porque eu tenho círculo de 28 anos de Puxa, convivência. viram irmãos, Viram irmãos, mesmo, né? então, assim, aí o que acontece? A gente tem sempre um coordenador. Esse coordenador vê que um casal está em dificuldade. O que ele faz? Ele encaminha para a nossa assistente social, nosso terapeuta, psicólogo que a gente tem. E ali é um trabalho individual, tá? E a gente tem N pessoas que já saíram da crise em função de estar no COF. E hoje estão na comunidade. Se você visitar qualquer paróquia de Campinas, você vai ver um membro do COF, que não era nada. Ele não participava de nada. Ele começou a ficar atuante e hoje é um cristão quente, lá que a gente chama, E né? o COF tem várias cidades? Tá. É o seguinte, várias cidades já vieram perguntar para a gente como que funciona o COF. Jundiaí, Juiz de Fora, lá em BH já teve também. E como que é? O COF não é só da Igreja Católica. Ele pertence à Arquidiocese de Campinas, mas ele atende todo mundo no trabalho social. Uma orientação familiar mais social. ampla. Tanto é que nós, para você ter uma ideia, nós temos o Bom Prato. O Bom Prato é gerido pelo COF. O que acontece? Ali também a gente começa a conhecer famílias, pessoas que vão todo dia e pessoas que estão com problema também. Aí é caminhado para o COF. Nem todos são católicos, mas a gente é obrigado a atender, Sim. porque o COF é uma entidade civil também, Sim. municipal, estadual e federal. E o amor é universal, né? Então a gente atende. Mas para participar efetivamente, tem que ser católico. Certo. Não, tem católico fervoroso e tem católico que não é fervoroso também. Mas tem católico. Certo. Graças a Deus. Bacana. Eu queria complementar o que o Paulo está dizendo para apontar um elemento que eu acho que é importante. Por que esses casais no COF acabam criando um círculo de amizade, de cumplicidade, de confiança? Porque todos ali presentes estão buscando a reconciliação no casamento. Algo que eu vejo muito problemático é quando um casal continua a querer levar a vida de solteiro, né? Então, cada um dos cônjuges quer ter suas amizades exclusivas, né? Sai mais com pessoas que não são casadas ou que foram casadas e o casamento não deu certo, né? Então, essas pessoas acabam tendo uma comparação da própria vida com outras que não estão olhando na mesma direção. E, na verdade, é o Exato. seguinte também, às vezes, ali no próprio círculo, o que acontece? O problema é que pode ser uma tempestade para algum, é um negocinho, um copo d'água, que o pessoal consegue resolver. Para quê? Né? Tem que dar mais uma força para o marido, uma força para a esposa. Então, é conversado entre eles mesmos e soluciona. Quando não tem jeito, aí vai para vocês. O terapeuta, para a psicóloga. E assim vai, né? Eu comento que comunicação, se você acha que não disse alguma coisa, você transmitiu essa coisa para a pessoa. Então, tem que ser a comunicação direta, honesta, confiando na inteligência, na capacidade do outro. E vocês estão falando da questão do grupo. O grupo é muito importante mesmo, assim. A gente vê as experiências dos outros ali junto, tudo. Porque o que a gente vê? Às vezes a gente está bravo, está brigado, a gente chega com um amigo, a gente mostra só o lado que não está legal do casamento.
Daí o que o amigo fala? Nossa, mas então tá o caos. Só que eu comparo o casamento a um queijo. Então a pessoa, quando ela quer se separar, ela elenca 10 defeitos da pessoa e vai lá e fala, propaga para todo mundo em volta, e todo mundo fala. Então, e depois, o pior é que depois passa a raiva. Depois a pessoa se separa, 3, 4 meses, e de novo ela vai falar, mas a pessoa não era só aquele ladinho. Daí volta o casamento, e fica todo mundo naquela coisa. Mas vocês voltaram de novo, separaram. Então, muito cuidado com quem você vai falar, como você vai falar. E você que escuta, tem que ter muito zelo. Tá. Pô, mas qual é a sua participação nisso, para o seu casamento estar assim? Por que sua esposa está que nem uma louca lá? Gritando, falando. Será? Então, uma pessoa imparcial, uma pessoa que não é só, mas é um amigo de verdade, ele deveria falar a verdade. Se você vai procurar um amigo de verdade, tem que ser aquele que fala, olha, você está sendo criança, às vezes está sendo imaturo. Então, a verdade é que as pessoas elas acabam, às vezes, influenciando os amigos para dizerem aquilo, e a pessoa acaba até... É verdade. Em cima disso que você está falando, Ayrton, a gente tem mais um depoimento. Vamos acompanhar. Pô, eu sou o homem da casa e a gente fica meio chateado porque minha esposa ganha mais do que eu e parece que ela tem prazer de falar isso na frente de todo mundo, né? Parece que ela está sempre jogando na cara, né? Sempre, né? Eu estou em segundo plano, sempre o trabalho dela tá em primeiro lugar, sabe? Sempre, né? Então a gente fica meio chateado assim dessa reação dela, assim. Então tá aí, o Ayrton estava falando agora há pouco, né, daquele amigo que vai e fala para o outro amigo só os problemas que tem no casamento, expõe as fraquezas, expõe os defeitos do cônjuge, né? Parecido com esse aí, né? Esse aí estava bravo porque a mulher fazia questão de mostrar para todo mundo que ela ganhava mais que ele, né? Olha, tem um negócio que a gente fala assim, que parece estranho a gente falar, mas das relações de poder. Então, os casais, até na internet a gente vê as fases do casamento e tem alguma verdade nessas coisas, mesmo sendo assim de internet. A gente fala que tem uma primeira fase do enamoramento, somos iguais, pensamos tudo inconforme. Depois tem uma segunda fase que é de diferenciamento. Ele não é bem assim. Depois de 7 meses, mais ou menos, começa a ocorrer uma diferenciação aí. E daí começa uma parte dos conflitos. E cada um vai ter uma história de vida. Tem gente que prioriza a questão financeira, tem gente que prioriza estar com as outras pessoas. Agora, será que Deus deu a vida da gente para a gente morrer com 1 milhão guardado, poupança? Será que a vida da gente se resume a isso? Mas cada um tem um apego, uma afinidade, tem um tipo fez uma escolha profissional, e aí vai haver uma relação de poder. Tem uma fase que tem muita briga, poder, quem que manda? Mas assim, é como se fosse o time da defesa contra o ataque, como se não fosse um time só. É um cabo de guerra, né? Cada um puxando para um lado e querendo ter mais poder e mostrar mais poder. E vira daí profundos inimigos, a gente chama de inimigos íntimos. Até que vem uma quarta fase, se você aprende a resolver os conflitos de uma forma a 2, casamento, vocês 2 ou 3 quando já tem filhos, mas você passa por uma fase de reconhecimento. Puxa, às vezes ela tem mais dinheiro porque ela optou por uma profissão que financeiramente é mais rentável, mas e o grau de realização? Isso que é o importante, o grau de realização. Então, o que seria essa quarta fase, que é o reconhecimento do outro, como que é o outro? E quando a gente respeita o que é o outro, que às vezes o outro pode ter mais dinheiro, mas é casamento, e isso é a única função na vida da gente. Ainda mais hoje com o empoderamento feminino, né? Que as mulheres estão lá. Isso. E depois vem uma fase que a gente chama de consolidação, que a gente vê que cada um seguiu na vida, um caminho financeiro, mas que os dois estão juntos, que aí tem uma consolidação. E essa coisa assim, que o marido deixa a mulher. E hoje eu vejo muito com o empoderamento que o Paulo está falando aqui, é muito sério mesmo. Então, vem muito 40, sério 50... e muito negativo muitas vezes, porque a mulher ela quer ser superior, né? E não há necessidade disso num relacionamento. Eu não preciso ser superior. O jogo de poder, como você falou. É o jogo do poder. O fato é que antigamente existiam papéis muito bem definidos, né? Sim. A mulher sabia muito bem o que lhe cabia e o homem também. Hoje em dia a gente tem essa liberdade para ser o que quiser ser, né? Homem e mulher numa relação. No entanto, o que acaba, quando entra esse componente da disputa, da concorrência, isso é sinal vermelho, de alerta máximo.
Sim. Né? Porque se é uma só carne, é uma família que está sendo construída ali, o projeto são os dois olhando para a mesma direção. E quando a gente está falando de um casamento cristão, católico, são os dois olhando para Deus. Exato. Na medida em que entra, seja algo que me marcou profundamente no meu casamento. Quando o Francis, meu marido, me disse, diante de uma situação concreta, ele falou: Renata, a minha prioridade é você. E ele viveu isso, vive até hoje confirmando com a vida que, de fato, o que ele me disse há 10 anos atrás é algo verdadeiro. Então, que esse segurança é um para você, não é? Sim. Que delícia ouvir isso de um esposo, Pois né? é, Silvia, mas é uma segurança que vem de Deus. Que vem de Deus. Porque o Francis, por mais boa vontade, qualquer um de nós, por mais boa vontade que a gente tenha, a gente não dá conta de cumprir várias das nossas promessas. Sim. Né? Então, da nossa parte, é ter aquela disposição de estar ao lado do outro, do marido, da esposa, olhando para Deus e buscando o nosso projeto comum. Né? E daí, da parte de Deus, vem todo o resto. Porque sem a graça, vira uma desgraça. Né? Um casamento que não tem a graça de Deus... as pessoas que querem viver sem Deus e querem ser felizes sem Deus, eu vou dizer, meu amigo, é complicado. Você pode até tentar ser feliz nesse mundo, mas o teu coração lá no íntimo, você sabe que você não é feliz. E a gente tem uma alma, né? Você não é só um corpo, a gente tem uma alma. E essa alma é que Deus trata. E assim, a gente... Uma coisa que aconteceu muito bacana conosco foi eu não falar mal do meu marido para ninguém. E eu falei para ele, se eu tiver que falar mal de você, eu vou falar para você. Você vai ter que me ouvir. Apontar algum defeito, alguma coisa que precisa mudar. Exatamente. Né? Para ele. Né? Não adianta eu falar para minha mãe, para minha sogra, para minha tia, para minha vizinha, mal dele, porque isso não vai mudar. Isso só vai piorar. Então, você ter a coragem, né, de falar para ele o que ele precisa mudar e de ouvir dele o que eu preciso mudar, o que está fazendo mal para o nosso casamento. Então, quando você tem essa coragem, e principalmente, né, nós aprendemos na equipe de Nossa Senhora, você coloca Jesus no meio da sua conversa, Jesus senta aqui conosco e nós precisamos conversar e pede a graça, a gente consegue ser verdadeiro, né, amor? É isso mesmo, né? É o diálogo, né? Você tem um diálogo junto Exato. com Deus. E também tem o seguinte, eu não consigo acreditar numa família que não tenha Deus no coração. É impossível. Como que pode viver desse jeito? A gente que é católico e que tem aí a graça de poder compartilhar todo o lado espiritual com muitas pessoas, a gente parece que as pessoas são vazias, né, quando não tem Deus. Eu não consigo entender. Sim, é verdade. É bem isso. E você que está nos acompanhando, na sua casa, como é que é? Como é que você faz para sair da crise? Você já entrou numa crise? Manda sua mensagem para cá, 19 99902 0021. E a gente tem uma mensagem aqui que está chegando, uma pessoa que não quis se identificar, e ela está sofrendo com um problema, uma influência de terceiros aí no casamento. O meu esposo não consegue largar o cordão umbilical com os pais e a irmã solteira de 47 anos. Ele só quer estar junto com eles. Não consegue falar não consegue falar não por nada para eles. Nos finais de semana só quer ir para a casa dos pais. Marcamos uma viagem para novembro com um casal de compadres. Ele foi e convidou a irmã solteira para ir junto conosco e ficarmos todos no mesmo quarto, sendo que ela nem tem intimidade com o outro casal, nosso amigo. Detalhe, ele convidou ela sem falar comigo e pedi a minha opinião antes e o que eu achava. Fiquei muito chateada e acabamos discutindo. Então tá aí, muito obrigado pela sua mensagem e eu peço agora, você está nas nossas orações, que Deus te abençoe. Mas isso acontece também, né? A gente está falando de um e outro, mas de repente aparece influência de terceiros também, né? Exato, tem alguns pontos para ajustar aí, né? Primeiro é essa construção de unidade, de modo que todas as decisões sejam tomadas pelos dois, ou seja tomada por um com total anuência do outro. E isso vale principalmente em relação aos filhos, né? Tá sempre ali
numa unidade, numa harmonia nas decisões a tomar. E segundo, é a interferência de terceiros, que é uma das causas que mais superam no ranking de crises no casamento. Interferência de terceiro é algo muito problemático, porque se a gente está falando em deixar pai e mãe formar uma só carne, pressupõe essa independência, né? De se alinhar um com o outro, de fazer como você disse, né, Silvia, de, no momento já refletido, com tranquilidade, de forma objetiva, poder expressar para o cônjuge aquilo que não está indo bem, aquilo que causa desconforto, que causa mágoa, tristeza. Levar isso para alguém da família, para amigo, para parente, para mãe, para irmão, não é algo bom, porque essas pessoas, por mais que elas amem, elas não estão numa posição de imparcialidade, né? Essas pessoas não têm a neutralidade necessária e suficiente para ajudar no aconselhamento dos dois. Tá certo. É isso aí. E eu quero parar um pouquinho o nosso papo aqui, só para mostrar para você de novo a Angélica Araújo de Moraes, lá em Chapadinha, no Maranhão, ganhou esse presente aqui. Ela é esse pôster de Nossa Senhora das Graças com a medalhinha de Nossa Senhora das Graças, abençoada. É a família Moraes, está indo esse pôster para você. Daqui a pouco, Angélica, você, dentro de alguns dias, você vai receber aí na sua casa esse presente aqui da TV Século XXI, da Rede Século XXI. Se você está nos acompanhando, quer ganhar um também, liga para cá, 19 3871 9620. E eu quero agradecer também a Vera Lúcia Vasconcelos, lá de Araruama, no Rio de Janeiro. A Vera Lúcia reativou a sua condição de sócio. Muito obrigado, Vera. Muito obrigado, que é por causa de pessoas como você que contribuem com essa obra, que esse programa vai ao ar toda semana. Esse e tantos outros que a Rede Século XXI prepara com muito carinho. A gente vai para o intervalo, daqui a pouco a gente volta. Aproveita e manda sua mensagem para cá e liga para a gente. Até já.